Fala pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Matemática 1 e nessa aula nós iremos fazer exercícios sobre intervalos reais. Mas antes da gente começar essa aula, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no meu canal se você não for inscrito. Na parte de baixo, no cantinho direito, você pode passar o seu mouse e dar um clique para se inscrever direto pelo vídeo e dê uma badalada no sininho para saber sempre que um vídeo novo for postado. Tendo feito isso, vamos à aula. O exercício é o seguinte. Dados os intervalos a igual a x pertencente aos reais, tal que menos 1 é menor que x menor que 1, e b igual 0, 5, determine a interseção com b, b, a união com b, c, a menos b, d, b menos a. Pause o vídeo e tente fazer este exercício. A solução para esse exercício pode ser o seguinte. Notem que no intervalo A, nós temos a desigualdade menor, com isso, menos 1 e 1 não pertencem a esse intervalo. Então, quando a gente for fazer a representação na reta numérica do conjunto A, as bolinhas em menos 1 e 1 não serão coloridas. Já o intervalo B, ele vai de 0 a 5. Notem que nós temos um colchete em 0 e um parêntese em 5. Isso quer dizer que nós iremos colocar uma bolinha colorida em 0, pois o 0 pertence a esse intervalo, e nós não iremos colorir a bolinha em 5, pois como nós temos um parêntese em 5, 5 não pertence a esse intervalo. Então vamos à solução. Vamos fazer a interseção com B. Vamos fazer a representação gráfica do conjunto A. A, ele vai de menos 1 a 1, intervalo aberto, menos 1 e 1 não pertence a esse intervalo, a gente tem a desigualdade menor. Então, a gente vai colorir somente entre menos 1 e 1, bolinha aberta, e o x está contido entre menos 1 e 1. Por isso, a gente colore entre menos 1 e 1. Fazendo a representação gráfica do intervalo B, nós temos aqui que o B ele vai de 0 até 5. Porém, nós temos um colchete em 0 e um parêntese em 5. Vamos destacar entre 0 e 5 e colorir a bolinha em 0, pois como nós temos um colchete no 0, nós podemos colorir a bolinha. Já em 5 nós temos um parêntese, essa bolinha não será colorida. Vamos agora fazer a interseção de A com B. A interseção, pessoal, é tudo que faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então vamos destacar aqui numa reta numérica a parte em comum nesses dois intervalos. O intervalo A ele vai de menos 1 até 1. O intervalo B ele vai de 0 a 5. Então, nota, nós temos aqui um intervalo que faz parte dos dois intervalos ao mesmo tempo, de A e B, que vai de 0 a 1. O 0, pessoal, ele está contido no intervalo B e ele também está contido no intervalo A, pois o intervalo A ele vai de menos 1 a 1. Então, o 0 está no meio ali. Então, daí a interseção de A com B será de 0 até 1. Bolinha colorida em 0, pois 0 faz parte dos dois intervalos. E bolinha aberta em 1. 1 faz parte do conjunto B. Mas, lembre que a interseção é tudo que faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, como 1 faz parte de B, mas não faz parte em A, ele não fará parte da interseção. Ele não estará contido neste intervalo de interseção. Então, aí, a interseção com B pode ser o seguinte. A interseção com B é igual a x pertencente aos reais, tal que 0 é menor ou igual a x, que é menor que 1. Notem que apareceu menor ou igual nessa solução, no 0, pois o 0 está contido nesse intervalo, e apareceu apenas a desigualdade menor em 1, pois a bolinha em 1 não é colorida. Outra forma da gente representar essa solução é o que eu representei aqui à direita da igualdade. A interseção com B pode ser igual a 0 e 1, com um colchete em 0 e um parêntese em 1. Essas respostas são equivalentes. Vamos então ao item B. No B, ele pede A união com B. Vamos fazer a representação gráfica do intervalo A. O intervalo A ele vai de menos 1 a 1. Fazendo a representação gráfica do intervalo B. O intervalo B vai de 0 a 5. Vamos agora fazer a união. O que seria a união? A união é tudo que faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, vamos aqui fazer uma reta numérica
E nessa reta eu vou projetar o intervalo A sobre ela e vou projetar o intervalo B sobre ela e fazer a união dessas projeções. Daí o intervalo A ele vai de menos 1 a 1. O intervalo B ele vai de 0 a 5. Então, fazendo agora a união destes intervalos, notem que a união é tudo que faz parte dos dois ao mesmo tempo. Então, nós podemos aqui destacar que a união será de menos 1 até 5. Notem, pessoal, que neste caso aqui da união, eu peguei do menos 1, que é a bolinha aberta em A no intervalo A. O menos 1 não está contido em A, então ele vem com a bolinha aberta, a gente não vai colorir. E o 5 tem bolinha aberta, não é colorida, no intervalo B. Daí a gente coloca ele aqui também como bolinha aberta, a gente não vai colorir. Ah, Rodrigo, mas o 1 no intervalo A, ele está com uma bolinha aberta, ele não é colorido. Sim, mas notem que quando eu pego o intervalo B ele vai de 0 a 5, então 1 está nesse meio. 1 está contido no intervalo B. Quando a gente faz a união de todos os elementos que estão contidos nestes dois conjuntos. Então, como 1 está contido no intervalo B, ele estará contido na união. Logo, a união será o seguinte: a união com B é igual a x pertencente aos reais, tal que menos 1 é menor que x, que é menor que 5. Como as bolinhas não foram coloridas, aqui na solução apareceu desigualdade menor. Outra forma da gente representar essa solução é a união com B igual menos 1 e 5, parêntese em menos 1 e parêntese em menos 5, pois nós não colorimos a bolinha. Beleza? Vamos ao item C. O item C ele pede A menos B. Fazendo a representação gráfica do intervalo A, nós temos que o A ele vai de menos 1 a 1. A bolinha não é colorida em menos 1 e nem em 1. Fazendo a representação gráfica do intervalo B, nós temos que o intervalo B ele vai de 0 a 5. Bolinha colorida em 0, bolinha não colorida em 5. E aqui a gente pode fazer A menos B. O que seria A menos B? Vamos aqui pegar a reta numérica e vamos fazer a projeção do intervalo A sobre essa reta numérica. E vamos fazer a projeção desse intervalo B sobre essa reta numérica. Daí, o intervalo A ele vai de menos 1 a 1. E o intervalo B ele vai de 0 a 5. Quando a gente faz A menos B, nós estamos buscando aqueles elementos do conjunto A aos quais não estão contidos no elemento B. Olha só, quando eu pego o meu intervalo A, ele vai de menos 1 a 1. O intervalo B ele vai de 0 a 5. Então, notem que no intervalo B eu tenho os elementos de 0 a 1. Então, eu não posso pegar essa parte no conjunto A, pois eu quero aqui A menos B. Então, aqui, pessoal, nós iremos pegar apenas os elementos entre menos 1 e 0, não entre menos 1 e 1. Pois de 0 a 1 eu tenho esses elementos no intervalo B. Como nós queremos A menos B, nós temos, será o intervalo de menos 1 a 0. A bolinha não é colorida em menos 1, pois ela não é colorida em A. E a bolinha não será colorida em 0. Mas por que, Rodrigo? Olha só, pessoal. O meu intervalo A ele vai de menos 1 até 1. O intervalo B ele vai de 0 a 5. Porém, o 0 está contido no intervalo B. Como eu quero A menos B, eu não vou colocar o 0 contido no intervalo A menos B. Então, neste caso, o 0 não pertence a este intervalo. Daí, a solução é A menos B igual a x pertencente aos reais, tal que menos 1 é menor que x, que é menor que 0. Notem que, como as bolinhas não são coloridas, aparece aqui a desigualdade menor. Outra forma da gente expressar a solução, A menos B igual a menos 1, 0, com parêntese em menos 1 e em 0, pois a bolinha não é colorida. Vamos ao item D. D ele pede B menos A. Vamos fazer a representação gráfica do intervalo A. O intervalo A vai de menos 1 a 1. Fazer a representação gráfica do intervalo B, que vai de 0 a 5. O 0 está contido nesse intervalo, por isso a bolinha é colorida. E vamos aqui fazer B
B menos A. Vamos pegar aqui uma reta numérica e vamos projetar o intervalo A sobre essa reta, projetar o intervalo B sobre essa reta e fazer agora B menos A. A história é a mesma, porém aqui a gente vai excluir o intervalo A. Vamos então pegar a projeção do intervalo A sobre essa reta. O A ele vai de menos 1 até 1. O intervalo B ele vai de 0 a 5. Vamos agora excluir do intervalo B aqueles elementos que também fazem parte do intervalo A. Olha só, o intervalo A ele vai de menos 1 até 1. O intervalo B ele vai de 0 a 5. Quando eu pego no intervalo B de 0 a 1, estes caras fazem parte também do intervalo A. Então eu vou excluir esses elementos. Portanto, B menos A eu vou destacar de 1 a 5, o intervalo entre 1 e 5, e este 1 terá bolinha colorida. Por que, Rodrigo? Olha só, notem que 1 aparece no intervalo A. Ele aparece também no intervalo B, já que o intervalo B ele vai de 0 a 5. 1 está nesse intervalo, certo? Então, como o meu 1 faz parte do intervalo B e ele não está contido no intervalo A, logo eu irei colorir a bolinha neste 1. Daí a solução fica B menos A igual a x pertencente aos reais, tal que 1 menor ou igual a x menor que 5. Notem que, como a bolinha foi colorida em 1, aqui aparece desigualdade menor ou igual. A bolinha não foi colorida em 5, aparece aqui apenas a desigualdade menor. Outra forma da gente representar essa solução é B menos A igual a 1, 5. Com um colchete em 1, pois a bolinha foi colorida em 1, e com um parêntese em 5, pois a bolinha não foi colorida em 5. Bom, pessoal, espero que tenham entendido. Se inscreva no meu canal se você não for inscrito. Deixe o seu like neste vídeo, compartilhe também esse vídeo com seus amigos e até a próxima aula. Valeu!